Deus, nós estamos neste momento agora, Pai, conectados com a Tua Palavra, com ela aberta, e nós queremos ouvir a voz do Santo Espírito falando ao nosso coração. Então, neste momento, Pai, esvazia tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção de ouvir a Sua voz. E nos ajude a nos conectar com o Senhor para viver os propósitos a qual o Senhor nos chama. Então, nos abençoe, Pai, nos dê entendimento da Tua Palavra, mas mais do que isso, que a gente possa viver conforme os Teus ensinos, e esses expressos aqui no poder que a Tua Palavra tem em falar ao nosso coração. Então, nos abençoe, em nome de Jesus, clamo ao Senhor que não fale aqui o homem, mas que o Senhor só me use como instrumento para falar a cada um de nós. E é em Teu nome que nós pedimos e oramos. Amém. Capítulo 17, a partir do verso 8, olha essa história aqui interessante. É uma vitória espiritual que exige dependência total de Deus. E se não tivermos consciência disso, as batalhas que enfrentaremos ou que enfrentamos na vida, elas poderão não nos conceder vitórias. E olha que interessante, o verso começa dizendo, a partir do verso 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim, Deus havia dado ao povo de Israel a possibilidade de terem água em uma água que saiu da rocha. Mas agora, nesse mesmo ambiente, eles estão vivendo agora algo que diferencia. Israel não estava totalmente preparado. O capítulo, ou o livro de Êxodo, melhor falando, ele apresenta exatamente um povo que era escravizado no Egito, que agora está sendo conduzido por Deus para uma Canaã, a Canaã terrestre, mas em meio aos desafios que eles haviam que enfrentar, algo que eles precisavam de grande tamanho era a confiança em Deus. Por isso que a gente vai ver dentro do livro de Êxodo tantas histórias. A travessia do Mar Vermelho, os milagres que aconteceram, o envio do maná, as codornizes, enfim, todos os milagres que eles presenciavam, todos eles traziam de alguma maneira a certeza de que Deus estaria junto com eles. Quando chega nessa história aqui, nós vemos que em Refidim eles são atacados por uma outra nação. E os amalequitas eram um povo muito traiçoeiro. Os amalequitas eram apresentados como um povo que eles não tinham escrúpulos e que, de alguma maneira, para eles alcançarem os seus objetivos, eles faziam tudo que era, de alguma forma, possível. E agora eles atacam. Se você for no livro de Deuteronômio, capítulo 25, vai falar exatamente sobre esse povo traiçoeiro, sobre a forma que eles, de alguma forma, agiam. Então, eles vieram e atacaram pelas costas. Eles agiam de forma traiçoeira. E o primeiro desafio que o povo enfrenta agora, sem tanta, de alguma forma, preparo ou instrução de guerra, eles estão sendo atacados por eles. E o segundo verso, que é o verso 9, diz que então Moisés deu uma ordem a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Vamos tirar algumas lições aqui. Moisés pede para que Josué escolhesse e montasse um exército. Isso me mostra que não havia, então, já um exército pronto e preparado. Eles tiveram que, de alguma maneira, agora, correr entre os homens que haviam ali, aqueles que eram mais capazes, aqueles que poderiam manejar alguma espada ou qualquer instrumento para que pudesse ir contra os amalequitas, que estavam atacando eles de surpresa, pelas costas, traiçoeiramente. Batalhas que surgem em nossa vida. E quando eu olho isso aqui, eu vejo que Josué é chamado. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? O livro de Números apresenta que Josué não era o nome dado pelos pais. Oséias era o nome que os pais de Josué deram a ele. E é interessante que o nome Oséias, ele tem o significado de salvação. Mas o nome de Josué,
o seu significado é que Javé é a salvação. E quando Moisés troca o nome, ou dar agora um nome novo para Oséias e o torna Josué, ele estava já desde o nome afirmando algo que eu e você precisamos entender. De que Javé, de que o Senhor é a salvação. E que a nossa dependência tem que ser total na vida de Deus. Ou na pessoa de Cristo. E quando a gente olha para isso, a gente vê também um outro detalhe que está a ideia central. Que enquanto Josué vai lutar no vale, Moisés sobe ao monte, sobe até ali, intercede, como o texto diz aqui, no cimo do outeiro. Mas ele diz de que o bordão do Senhor estaria sobre as suas mãos. Algumas lições podemos tirar. Primeira delas, existem batalhas que não podemos enfrentar sozinhos. E batalhas que não enfrentamos sozinhos é entender que Deus havia acabado de dar água para o povo de Israel, havia de alguma forma trago a eles a saciar ou saciar a sede daquele povo, mas isso não significava que nós vamos estar ausentes de batalhas ou de lutas. Existem momentos que talvez você sentirá Deus saciando a sua sede, mas isso não te isenta de outras batalhas, de outras lutas, de outros desafios em qual você terá que enfrentar. E estar no caminho de Deus também não significa estar ausente de enfrentar desafios. Às vezes podemos ou somos tentados a pensar, se Deus está comigo, por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou passando por essa situação? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que existem dificuldades? Porque depois de uma grande bênção, vem grandes desafios ou vem batalhas. Êxodo 17 nos ensina que a presença de Deus não elimina todas as batalhas, mas ela nos capacita a atravessá-las. E nos capacita, dentro dessa história, vendo de que enquanto alguns lutam lá no meio da batalha, outros podem fazer o papel de lutar junto e intercedendo. E esse era o papel de Moisés. Mas a história vai continuar dizendo, o verso 10 diz que fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, ao monte, ou subiram até aquela região mais alta. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Eu não sei se você é como eu, mas quando eu leio a história bíblica, eu fico imaginando a cena dela. E parece até uma coisa de um filme de ficção, de desenho ou qualquer outra coisa. Levanta a mão, o povo de Israel está vencendo. As mãos de Moisés abaixam, o povo de Israel está perdendo. E eu fico imaginando essa história, eu fico imaginando a cena, fico imaginando o momento em que talvez os braços de Moisés começam a cansar e ele ainda tentando de alguma forma sustentar os braços erguidos para que o povo de Israel prevalecesse, para que Josué e o seu exército continuasse a de alguma forma vencer os amalequitas. E aí nós vemos também uma segunda lição aqui. Que Josué nos ensina que a fé, ela não é passiva. Fazer a nossa parte no chamado que Deus nos confiou é, de alguma maneira, não somente confiar através de palavras, mas de ação e de vida. A escolha que foi ordenada por Moisés a que Josué fizesse, ele assim o fez. Mas Moisés poderia simplesmente dizer, vão lá e eu vou continuar orando. Eu vou estar aqui no acampamento e em intercessão por vocês. Eu vou estar aqui do lado de cá orando e pedindo a Deus e criando, quem sabe, estratégias para que vocês possam vencer a batalha. Mas a fé verdadeira, ela não é passividade.
Fé verdadeira, Deus espera que façamos aquilo que está ao nosso alcance enquanto confiamos para que aquilo que está além das nossas forças seja realizado por Ele. Josué foi ao campo de batalha. Moisés subiu ao monte. E cada um tinha uma função. Na igreja também é assim. Alguns estão no campo de batalha. Há pouco nós tínhamos aqui um casal que serviram como obreiro e que estiveram dia a dia batendo de casas em casas, vizinhos, amigos, pessoas interessados, tentando de alguma forma ver o trabalho ou desenvolver o trabalho para que esses possam de alguma maneira conhecer a graça de Deus, conhecer o amor de Deus. Alguns estão trabalhando, outros estão evangelizando. Outros, como a gente sabe na igreja, saem, fazem visitas, intercedem, oram, pedem, clamam. Outros estão pregando. Outros lideram, puxam grupos jovens, levam grupos de desbravadores, aventureiros e desenvolvem departamentos onde crianças são instruídas e assim é o trabalho, mas todos com um objetivo, cuidando de pessoas. Enfrentando muitas vezes dificuldades e problemas familiares, mas todos lutando para permanecer fiéis. Mas aqueles que estão no campo também precisam saber que existem pessoas orando por você. Você quer ver o maior presente que eu recebo, e muitas vezes eu recebo este das pessoas mais idosas da igreja. Quando a gente está cumprimentando na saída da igreja, muitos desses me abraçam e falam: pastor, eu orei essa semana inteira por você. E eu não tenho dúvida de que essa oração foi o que me ajudou a manter fiel aos propósitos da qual Deus nos chama. Quando eu ouço uma mãe falando que tem orado, que está orando, quando a minha mãe fala: filho, eu estou orando por você, não tem maior presente que eu receba de saber que tem alguém intercedendo e orando por nós. Eu me recordo que quando eu estava no Ministério de Publicações, colportando, e eu tinha um grupo que saíam para trabalhar com palestras, e costumeiramente eu gostava de algum momento da tarde parar, orar, interceder pelo trabalho deles, orar para que eles de alguma forma conseguissem alcançar os objetivos, porque eu sabia o quanto era desafiador aquilo. E eu me recordo que uma tarde me veio nesse pensamento e veio que eu mandasse uma frase, uma oração e mandasse ali um texto que esse eu guardo hoje para sempre do meu coração. Texto que eu ganhei de Deus. E eu me lembro que eu escrevi para o grupo de agendistas e palestrantes e eu coloquei para eles: quando findam-se as forças do homem, é aí que se manifesta o poder de Deus. E eu coloquei: vai na fé, nós estamos orando por você e Deus vai te abençoar. Eu não sabia o que estava acontecendo com eles no campo, e eu simplesmente mandei essa mensagem, e fiz a minha oração de intercessão por eles. Mais tarde, um daqueles veio falar comigo, e emocionado, ele falou assim: Silvio, você não tem ideia de como aquela mensagem veio no momento certo. Ele falou: nós estávamos na rodovia 101, sentido Palhoça, região ali de Florianópolis. E ele falou: e eu olhei para o meu sinalizador ali, do tanque de combustível, o combustível estava acabando. Eu olhei para minha esposa do lado e falei: e agora? Ela falou: vamos continuar confiando. Ele falou: mas a gente não vai ter combustível para chegar e voltar. E como que vai ser? E ele falou: vamos orar. Vamos confiar. E nesse momento que falou de orar, você mandou a mensagem. E quando ela abriu a mensagem, nós paramos o carro no meio da rodovia, no acostamento, para orar e para agradecer a Deus, porque estávamos emocionados. E ele falou: e naquele momento, incrivelmente, veio uma nota de R$50, voou e parou no vidro do meu carro. E quando aquela nota parou, eu tirei a nota e fiquei feliz da vida, mas quando eu vi, estava vindo outras notas rolando pelo acostamento, e eu achei num total de R$250. Eu falei: misericórdia, eu falei: eu vou precisar que essa oração caia para mim também, que eu quero essa bênção. Percebe? Como a intercessão, ela é um trabalho que a igreja
E a nossa comunidade deve a todo momento exercer. O trabalho de Moisés era ensinar esse poder de intercessão, e essa é a terceira grande lição, porque Moisés sobe ao monte com a vara nas mãos. E há um outro sermão que eu faço sobre esse tema, de que o que você tem em tuas mãos, que pode ser um instrumento para que Deus possa usar. E aqui não é só literalidade de que você ter algo nas suas mãos, mas os instrumentos que Deus te dá, como você tem de alguma forma usado ou desenvolvido ele para a honra e glória de Deus. O verso 11 apresenta uma cena extraordinária. Como eu falei, parece coisa de filme. Enquanto Moisés ergue os braços, o povo vencia. Moisés abaixava o braço, o povo perdia. O povo de alguma forma sofria. Não devemos interpretar isso como se fosse apenas algo mágico que estava nas mãos de Moisés. Mas o poder não estava nas mãos de Moisés, estava nas mãos de Deus. As mãos levantadas representam uma postura de dependência, de intercessão, de confiança no Senhor. No campo, Josué precisava enxergar soldados. No monte, Moisés precisava enxergar Deus. E eu olho para isso e eu fico pensando, será que nós temos gastado tempo demais no campo de batalha e tempo de menos no monte orando com Deus? Onde é o seu monte onde você pode, de alguma forma, tirar tempo para orar e ter um encontro com Deus? Onde você reserva espaço para você orar, olhar e ver, não a batalha, mas ver um Deus agindo diante das batalhas da vida. Aqui uma grande lição para nós. A batalha visível era travada no vale, mas a dependência invisível estava lá em cima no monte. Há batalhas que pessoas sabem que você está enfrentando, mas existem outras que somente Deus consegue enxergá-las e somente Deus consegue trazer a saída. Por isso, talvez a maioria das necessidades da igreja hoje não seja simplesmente mais pessoas trabalhando, mas mais pessoas intercedendo, orando e aceitando o que Deus deseja. Dois últimos pontos que tiramos aqui. O verso 12 vai dizer que, ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Então Arão e Hur sustentavam um de um lado, o outro do outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Você consegue imaginar a cena? Moisés é sentado em uma pedra, vem de um lado Arão, vem do outro lado Hur, e agora eles sustentam os braços de Moisés erguido para que a vara do Senhor prevalecesse ou permanecesse de forma onde a intercessão, aonde a comunhão, aonde a confiança em Deus viesse trazer o resultado a qual Deus havia determinado. E eu fico imaginando que em algum momento talvez Moisés olhou para Arão e falou assim, Arão, baixa um pouquinho, está doendo demais o meu ombro. E abaixava um lado e erguia o outro, e quem sabe nesse momento empatava, porque um braço estava erguido e o outro estava abaixado, mas depois trocava, e assim que trocava, eu fico imaginando que enquanto Moisés estavam com os braços erguidos e Arão e Hur estavam de certa forma o sustentando, eles não estavam só simplesmente segurando os braços. Mas imagino que eles também oravam, que eles também massageavam o ombro, os braços, as costas de Moisés e falando, aguenta um pouquinho mais, meu velho. Nós estamos vencendo. Aguenta um pouquinho mais, que a vitória está garantida. Aguenta um pouquinho mais, que agora os amalequitas já estão em menor número e a gente vai alcançar a vitória. Moisés era líder, profeta escolhido por Deus, mas também se cansava. Algumas lições tiramos, que às vezes aqueles que estão na linha de frente servindo, eles também têm direito de se cansar, porque são humanos. Mas aí, ter fé não significa nunca estar cansado. Ser líder nunca significa ser ou pensarmos de que ele é de ferro e que ele não sentirá.
Ser pastor não significa não precisar de ajuda. Ser um ancião, um professor, um líder jovem, um diretor, um obreiro, não significa que nunca terá momentos de fraquezas. Moisés tinha as mãos levantadas, mas chegou um momento em que suas mãos ficaram pesadas. E aqui encontramos uma verdade preciosa, porque até quem sustenta os outros também precisa ser sustentado. Ano passado, eu me lembro que nós estávamos em um momento ali de confraternização com os irmãos. E todo o almoço eu gosto sempre de esperar que os irmãos se sirvam. E depois a gente vem e se serve. Em um dado momento ali, veio uma irmã e ela veio e falou: pastor, já vou fazer o seu prato. Eu falei: não, irmã, deixa o pessoal servir. Ela: não, pastor. Eu falei: não, irmã, pode deixar, depois eu vou, me sirvo. Ela falou: pastor, aceite ser servido. O senhor também pode ser servido. Não é só o senhor servir. Aprendi uma grande lição, de que a gente também precisa em algum momento sentir que estamos sendo, de alguma forma, abraçados. E isso é para tudo dentro da igreja. Ao invés de nós olharmos para um líder que está fazendo e criticá-lo por alguma situação, por que não abraçá-lo? Por que não trazer para ele a certeza de que você está junto, que estão ali, e que entra o último ponto que a gente fala, que são mãos que sustentam o ministério e que abençoam. O verso 12 está claro que eles sustentavam as mãos de um homem que já estava cansado. Moisés não conseguia manter os braços erguidos sozinhos, e não porque ele não tivesse força física. Mas se eu pedir aqui para fazer uma experiência com vocês, para vocês erguerem os seus braços e sustentarem, quem sabe até o final do culto, eu tenho certeza que mais da metade não vai aguentar. E por uma grande razão, porque nossos braços se cansam. Ur aqui e Arão representam aqueles que seguram as nossas mãos, que são os apoios, que são aqueles que estão ao nosso lado, que devem de alguma forma ser aqueles apoiadores que estarão influenciando, ajudando e de alguma maneira intercedendo para que esses possam alcançar as vitórias. Eles simplesmente sustentaram as mãos para que ele pudesse continuar fazendo aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos? Ontem nós estávamos em um pequeno grupo e eu comentava, às vezes a gente peca no sentido de vir para um culto da igreja e a gente olha quem vai pregar, ou a gente olha quem vai cantar, ou a gente faz julgamento do sermão, e aí até comentei, se a gente tem a capacidade de julgar, é porque a gente também tem a condição então de fazer. Então por que não estamos lá fazendo? E muitas vezes estamos apenas criticando. A lição que aprendo aqui nessa história não era de alguém que estava criticando Moisés e falando: ei, velhinho, já não aguenta mais os braços, né? Já não está mais conseguindo aí ter forças. Não, era aqueles que oravam, que sustentavam, que apoiavam, que ajudavam, que auxiliavam. Isso é ministério. Às vezes pensamos que ministérios é apenas estar aqui no púlpito, é pegar no microfone e cantar. Ministério é muito mais do que isso. Êxodo 17 mostra que ministério também é segurar a mão de alguém que está cansado. Você vê um jovem que ele está se afastando ou querendo de alguma forma viver as ilusões do mundo. Ministério é você ir até ele, alcançá-lo e ajudá-lo para que ele não vá nesse caminho. É interceder. É pedir para aquele jovem que ele continue nos caminhos do Senhor, porque a saída e a tentativa lá fora pode ser trágica. Por fim, quando eu olho para essa história, eu vejo que o texto final vai trazer para nós. O verso 13 diz: e Josué desbaratou Amaleque ao seu povo, ao fio da espada. Então o Senhor, verso 14, diz: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Se você for no capítulo 15, não precisa, mas anote isso, capítulo 15, versos 2 e 3, você vai ver que agora se cumpre exatamente isso que Deus havia dito, porque Saul, com o seu exército, elimina com todos aqueles que existiam de Amaleque.
E os amalequitas, pela ordem de Deus, foi que eles deveriam ser eliminados com tudo. Não eram somente os homens, mulheres, mas eram crianças, eram para que os animais e tudo que existia dos amalequitas deveria ser eliminado, exterminado, porque assim a palavra do Senhor disse. Mas o que me chama a atenção é o que o verso 15 fala e que quero concluir com ele, porque ele diz: Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. A grande pergunta que fica para nós aqui diante dessa mensagem é: o que você tem nas suas mãos que pode ser usado por Deus? Qual é o dom que Deus te deu? E a gente está estudando isso na lição da escola sabatina. Desse dom, como você tem utilizado para a honra e glória de Deus. Talvez alguém tenha o dom de cantar, mas o outro tem o dom de incentivar, de apoiar, de levar e trazer, de ser aquele que ajuda, nem que seja para carregar os cabos, mas ele está ajudando para que aquele continue a desenvolver o dom. E ele continua sendo o apoio, porque sem aquele apoio ele não conseguiria. Talvez seja melhor ainda aquele dom que todos nós podemos de alguma forma desenvolver, o dom de orar. E orar a Deus de coração, de sinceridade, de clamar, de pedir. Não orar para, de alguma forma, pensar só em nossos benefícios, mas é orar entendendo de que a vitória, ela pertence ao Senhor. E pertencer ao Senhor significa que é eu colocar-me à disposição de ver os milagres de Deus através daqueles que estão à frente de algum chamado. E que o meu chamado também é estar. A minha esposa, ela é muito importante no meu ministério. E eu não tenho dúvida que mesmo que às vezes ela não goste de aparecer, de estar nos holofotes, mas ela faz e desenvolve um trabalho maravilhoso nos bastidores. E que se não fosse esse trabalho sendo exercido, feito ou ajudando, auxiliando as irmãs da igreja, os ministérios da igreja, talvez nós não teríamos êxito dentro daquilo que estamos chamados a fazer. Não são aqueles que aparecem às vezes, mas são aqueles que estão à disposição de servir. Quando Moisés diz que o Senhor é a minha bandeira, eu fico olhando para esse texto e aqui, se fosse para o hebraico, ele seria Yahvé Nissi. Significa que o Senhor é o nosso estandarte. E esse é o ponto culminante da história. Sabe por quê? Josué lutou, Moisés orou. Arão e Hur sustentaram. Mas quem deu a vitória foi o Senhor. Talvez essa verdade seja algo que você também precise. Talvez você se sinta como se estivesse sozinho num campo de batalha, lutando. Mas saiba, existem pessoas que estão intercedendo. Existem pessoas que estão sustentando. Existem pessoas que estão, de alguma forma, fazendo aquilo que Deus confiou ou que chamou. E hoje, eu olho para essa lição e tiro as últimas orientações de que Deus quer apresentar para nós e para a nossa igreja. A vitória não dependia simplesmente da força física de Israel, mas ela dependia da dependência de Deus e da perseverança da intercessão. Há uma aplicação ainda muito mais profunda. Moisés precisava de Arão e Hur. Isso mostra que mesmo os grandes líderes de Deus precisam da cooperação dos irmãos. Na obra de Deus, ninguém deve pensar que está sozinho, mas deve entender que Deus estabeleceu a igreja como um corpo que trabalha, e quando ele trabalha unido, os propósitos de Deus se realizam. E Cristo, ele é o maior exemplo de nosso intercessor. Hebreus 7:25 diz que vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o papel de Cristo. Saiba que Cristo orou por você. Saiba que Cristo continua a orar por você e por mim. E 3 frases que você pode levar hoje para a sua casa e que quero concluir com elas. Quem luta no vale precisa de quem ore no monte. Não subestime o poder da oração intercessora. Talvez eu esteja falando para um pai, uma mãe, para alguém que
talvez já está até meio que desiludido de que, será que ainda vale a pena orar? Será que ainda Deus está ouvindo a oração que eu estou fazendo? Não duvide disso. Segunda grande frase que podemos levar: quem tem as mãos cansadas precisa que alguém a sustente. Não espere alguém cair para descobrir que precisava de ajuda. Ajude antes que este caia. E por fim, quando a vitória chegar, não se esqueça quem a deu. Mais uma vez repito, Josué lutou, Moisés orou, Arão e os sustentaram, mas a vitória veio do Senhor. Que Deus possa te sustentar, te guiar. Mãos que oram, sustentam. Mãos que sustentam, fortalecem. E as mãos unidas nas mãos de Deus, vencem qualquer batalha. Que Deus te abençoe. O grupo Redenção vai cantar mais um hino. Esse é o hino final para a nossa despedida de hoje. Enquanto eles estiverem cantando, eu não sei que hino será, mas eu não tenho dúvida que Deus escolheu esse hino para falar ao teu coração, para trazer para você o fechamento da ideia de que Ele não te abandona, que Ele está junto com você, que Ele está se sustentando, que Ele estará abençoando os teus caminhos e que nas mãos desse Deus, só uma coisa é certa para nós: a vitória é garantida, porque esse Deus não é um Deus que sabe o que é derrota, mas Ele sabe o que é a vitória. Enquanto você estiver ouvindo esse hino, se você quiser ficar de pé para colocar a sua vida nas mãos de Deus e intercedermos por isso, não tenha dúvida de que Deus estará te trazendo essa vitória. Então, ouça esse louvor e essa adoração ao nosso Deus. Deparei com aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, dos fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que é sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que bonisse entregou e os meus pecados levou. Ressuscite os meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça alcançou. Quem é esse que é sem pecado e não
me condenou. No lugar da morte, vida provocou. O cordeiro que por mim se entregou, seus meus pecados levou. Te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que voltava em mim, minha vida foi transformada. Eu te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que voltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é sim que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que tocava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Talvez você só tenha também os pecados a oferecer. E nessa batalha da vida, Deus está dizendo para você, fica tranquilo. A vitória é certa se você se entregar, confiar e esperar. Porque Deus nunca vai nos desamparar. Se você crê nisso, ore comigo. E nesse momento entregue a sua vida mais uma vez nas mãos do nosso Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor. Porque essa história, esse hino cantado, as mensagens que foram apresentadas aqui, todas se resumem e sintetizam de que se nós não dependermos do Senhor, talvez continuaremos nos sentindo num campo de batalha, lutando sozinho, e muitas vezes vendo o inimigo prevalecer, porque nós não estamos em conexão como deveríamos com o Senhor. Talvez as vitórias que ainda alcançamos é porque tem alguém intercedendo. Talvez aqueles que continuam intercedendo é porque existem alguém ou pessoas que estão sustentando. Mas uma certeza essa história quer nos mostrar, Pai. De que enquanto confiarmos no Senhor, nós temos uma certeza e uma garantia
de que a vitória em Cristo Jesus, ela é certa para todos aqueles que se entregam. E que muitas vezes podemos nos entregar, ouvir diante do Senhor só com o que temos, que é uma vida de pecados, é uma vida de incertezas, uma vida de medos, temores, mas que todos esses, pelo poder de Cristo Jesus, nós teremos a certeza e a garantia de vitória. Então nos abençoe, Pai, que esse sábado seja o marco de uma nova caminhada ao seu lado, que hoje nós venhamos sair daqui com a garantia de que o Senhor estará conosco e que as batalhas que a vida possa nos oferecer, nós temos um Deus que vai nos dar a vitória pelo poder de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos, pedimos e agradecemos e consagramos essa irmandade. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor.